Eu pedi para o Stuquinha ir buscar o meu óculos, porque eu não sei como é que as pessoas conseguiram ler no escuro. Não sei. Eu queria dizer para vocês que o momento que estamos vivendo aqui no MAN é mais do que a retomada de investimento em cultura feito pela Petrobras. Nós temos que lembrar que nós estamos numa empresa que não era para ter nascido. Quando se pensou em criar a Petrobras, houve uma parte da elite conservadora brasileira, aqueles que vivem de complexo de vira-lata, de inferioridade, que queriam abortar a Petrobras. Hoje eles são contra o aborto, mas naquele tempo eles queriam abortar o surgimento de uma empresa de petróleo que pudesse dar a esse país a dignidade e a decência de um país soberano. As duras penas da Petrobras foi vivendo e foi sobrevivendo até que ela cresceu. E quando ela cresceu, veio os defensores do consenso de Washington e resolveram que era preciso mudar o nome da Petrobras. Não era um nome bonito, Petrobras, era preciso criar alguma coisa mais para lubrificante do que para uma empresa de petróleo de verdade. Mas o povo conseguiu, tanto no nascimento como depois, não permitir que a Petrobras mudasse. E mais recentemente houve outra tentativa de abortar a nossa Petrobras. E se criou em torno da Petrobras um sem número de calúnias. E por conta disso eu estava vendo o orgulho dos meninos de camisa cor de abóbora, cor de laranja, que durante muito tempo eram ofendidos porque utilizavam essa camisa na rua do Rio de Janeiro, porque ser da Petrobras era ser confundido com corrupção, com malversação de patrimônio. Mas houve outra vez resistência e cá estamos nós. Da mesma forma que houve a tentativa de se abortar a Lei Rouanet. Quantas vezes se disse nesse país de que não era possível ter uma lei que pudesse dar isenção de imposto para investimento na cultura, que cultura é uma coisa que interessa a poucos. E obviamente que quem está aqui fazem parte das pessoas que resistiram a todas as tentativas de destruir o sonho de criar uma empresa poderosa. Quando a gente descobriu o pré-sal, muita gente achou que era sorte do presidente Lula, e ao invés de ter a inteligência de entender que não era sorte, era que nós tínhamos aumentado 10 vezes o dinheiro de investimento em pesquisa da Petrobras, e a descoberta do pré-sal foi resultado de pesquisa. Depois que a gente descobriu o pré-sal, aqueles que vivem pregando maldicências contra a Petrobras disseram que era uma bobagem ter descoberto o pré-sal, porque a gente não ia ter capacidade de explorar, porque ele estava muito profundamente fundo, a 6, 7, 5 mil metros de profundidade, e que, portanto, era uma doce ilusão a gente ficar fazendo propaganda da Petrobras. Eis que outra vez a sorte, não minha, mas a sorte deste país, é que o investimento em tecnologia e na formação de profissionais da Petrobras, a gente hoje consegue tirar um petróleo a 6 mil metros de profundidade, quase igual ao preço do petróleo que é tirado na Arábia Saudita, a flor da terra, por simples sorte de uma empresa que investe em competência, investe em tecnologia, investe na formação das pessoas. Então, o que nós estamos aqui hoje comemorando é que nós, não é que nós votamos, porque nós nunca saímos. Tentaram que nós saíssemos, mas nós continuamos.
E nós hoje estamos aqui para dizer que faz parte, sim, faz parte dos interesses de uma empresa nacional que tentaram privatizar tantas vezes e que, ao não conseguirem privatizar, porque tinha que passar pelo Congresso Nacional, resolveram fatiar e vender parcela da Petrobras, como eles fizeram com tantas outras empresas. Mas, outra vez, a gente resistiu. Quem é que acreditava que a gente ia voltar a governar esse país depois de tudo que nós passamos? Quem é que achava que a gente podia voltar depois do homem que governou, destruindo esse país 4 anos, gastou quase equivalente a 60 bilhões de dólares para não sair do governo? Quem é que imaginava que nós pudéssemos aqui junto hoje está ouvindo do presidente, da boca do presidente da Petrobras: nós vamos colocar 250 milhões de reais para investir em cultura novamente na Petrobras. E a contrapartida que uma empresa do tamanho da Petrobras tem que dar ao povo, que tanto fez para que ela fosse criada, é investir em coisas que interessam ao povo. E cultura pode não interessar a um ditador. Cultura pode não interessar a um negacionista. Mas cultura simplesmente interessa ao povo tanto quanto interessa um prato de comida, quanto tanto interessa qualquer outra coisa que esse ser humano faça. Essa é a grandeza desse gesto que está acontecendo hoje aqui no MAN. O MAN, que vai ser a sede da cúpula do G20 em novembro deste ano aqui, que abrigou ontem a reunião dos chanceleres do mundo inteiro do G20 aqui, e que vai servir para muitas outras coisas, porque eu já disse ao presidente da Petrobras: quando terminar o G20, a Petrobras precisa continuar ajudando a cuidar do MAN, porque isso aqui é um patrimônio cultural do nosso país. E quem não cuida do seu patrimônio não consegue ter história. Aqui nós sabemos do sacrifício que os nossos deputados, tem vários aqui, eu não estou com a nominata aqui, mas eu estou vendo aqui, tem sim uma nominata, eu estou vendo aqui a Benedita da Silva com o seu companheiro Antônio Pitanga, estou vendo aqui o Chico Alencar, estou vendo a Jandira Fegali, estou vendo a Thalíria Petroni, estou vendo o Tarcísio Mota, não sei se falta deputado, mas mais importante do que isso, eu estou vendo o triunvirato financeiro do nosso governo, que é o BNDES, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica, sentado aí direitinho, que também sabe que vão ter que investir muito em cultura, porque a cultura precisa de crédito, porque a cultura gera emprego, porque a cultura gera distribuição de renda. E um país que quer ser um país livre e soberano vai ter que utilizar todo o mecanismo possível ao alcance, às mãos do governo, para que a gente possa fazer desse país aqui uma cultura que não seja proibida e que não seja para poucos, mas que seja para todos. Afinal de contas, nesse país aqui, tudo aconteceu de forma retardada. É impressionante, meu companheiro Pitanga, é impressionante como no Brasil as coisas aconteceram sempre, sabe, um pouco depois do que aconteceu em outra parte do mundo. Foi assim com a nossa independência, foi assim com o fim da escravidão, foi assim com o voto da mulher. Sempre as coisas foram acontecendo depois que acontecia em outros lugares do mundo. E nós cansamos de ser o último. Nós queremos ser o primeiro em alguma coisa. Esse país aqui, há 100 anos atrás, um pouco menos de 100 anos atrás, não poderia tocar um tambor no Teatro Municipal, porque a elite não gostava, nem pandeiro, nem zabumba, nem cantar capoeira, tudo era proibido. Esse país é um país engraçado, Luiz Mercadante. O jogo de bicho é proibido até hoje, mas todo mundo joga no bicho.
mas é proibido. O que é mais grave é que, pior do que o jogo do bicho, hoje é 24 horas por dia de jogo na televisão, o jogo digital. Hoje eu fiquei sabendo uma coisa que a presidenta do Banco do Brasil me disse: as famílias estão gastando hoje 14% do que elas ganham no jogo eletrônico. Isso porque cassino é proibido aqui. Porque cassino é jogo do azar, jogo do bicho é jogo não sei das quantas e tal. Mas agora no jogo eletrônico, agora pode jogar a criança de 5 anos de idade a pessoa de 90 anos de idade. Não tem limite. A ordem é jogar. Como as empresas não pagam imposto ainda, porque a lei não foi aprovada, eles estão ganhando muito e pagando pouco. Esse é o país que nós estamos construindo. Esse é o país que nós estamos de volta. E quando eu vejo o Barretão aqui, eu falo, porra, a cultura voltou e o Barretão ainda está na fila de espera, esperando um pouco de mais investimento em cultura. É isso que é bonito nesse país. É que as coisas vão acontecendo independentemente das pessoas que governam. Porque esse país quer, ele pode, ele vai fazendo as coisas acontecer. Então eu queria dizer para vocês que eu fico muito gratificado de ver que a Petrobras não voltou apenas a produzir mais petróleo, a refinar mais petróleo. A Petrobras não voltou a fazer investimento apenas em energia elétrica, energia eólica, biodiesel verde, ou hidrogênio verde, amarelo, azul, qualquer coisa. Ela voltou a investir numa energia que é possivelmente uma energia revolucionária, que é uma energia formadora de consciência política da sociedade brasileira. Ela voltou a investir em cultura. Esse é o dado extraordinário que eu estou vivendo hoje aqui. Eu queria falar outra coisa, mas antes eu queria que vocês batessem bastante palma para a cultura, para a Petrobras, para a Margareth Menezes. Bem, então, eu considero encerrado o ato da cultura, porque agora eu vou falar outra coisa, que também é cultura, que é um pouco da verdade. Eu quero terminar dizendo para vocês, eu, Luiz Inácio Lula da Silva, filho de Dona Lindu, que nasceu e morreu analfabeta, que me colocou no mundo dia 27 de outubro de 1945, que me fez ser candidata a presidente da República tantas vezes, perder 3 vezes e ganhar 3 vezes. Quero dizer para vocês que, da mesma forma que eu disse quando estava preso, que não aceitava acordo para sair da cadeia, porque eu não trocava a minha dignidade pela minha liberdade, eu quero dizer para vocês agora, eu não troco a minha dignidade pela falsidade. E quero dizer para vocês que eu sou favorável à criação do Estado palestino livre e soberano. Que possa esse Estado palestino viver em harmonia com o Estado de Israel. E quero dizer mais. O que o governo de Israel está fazendo contra o povo palestino não é guerra, é genocídio, porque está matando mulheres e crianças. Não tente interpretar a entrevista que eu dei na Etiópia. Leia a entrevista. Leia a entrevista ao invés de ficar me julgando pelo que disse o primeiro-ministro de Israel. O que está acontecendo em Israel é um genocídio. São milhares de crianças mortas, milhares desaparecidas. E não está morrendo soldado, está morrendo mulheres e crianças dentro do hospital. Se isso não é genocídio, eu não sei o que é genocídio. Eu quero dizer para vocês.
Quero dizer para vocês que vocês sabem que nós aqui no Brasil andamos brigando muito para que a gente tenha uma reforma no Conselho de Segurança da ONU, para que ele possa representar o mundo no século XXI e não representar o mundo de 1945, 46, 47 ou 48. O Conselho de Segurança da ONU hoje não representa nada, não toma decisão para nada e não faz paz em nada. Recentemente, teve uma proposta aprovada pelo ministro Mauro Vieira, que teve 12 votos favoráveis, 2 abstenções e 1 voto contra dos Estados Unidos, que depois de votar contra, ele simplesmente vetou, porque tem o direito do veto para os 5 grandes que são membros. Ontem foi aprovada outra decisão, que teve 13 votos a favor, 1 voto contra e 1 abstenção, voto contra dos Estados Unidos, e ele vetou a proposta. Então, uma coisa que ganha por 13-1 tem o veto, porque a lógica da ONU não é agir de forma democrática. Então, o Brasil está brigando para que o Conselho de Segurança tenha países da África, tenha países da América Latina, tenha a Índia e tenha outros países. E somente quando a gente tiver um Conselho da ONU democrático, com mais representação política, e somente quando a classe política deixar de ser hipócrita, somente quando ela tiver coragem de encarar as verdades, porque não é possível que as pessoas não compreendam o que está acontecendo em Gaza. Não é possível que as pessoas não tenham sensibilidade com milhões de crianças que vão dormir todo santo dia com fome, porque não tem um copo de leite, apesar do mundo produzir alimento em excesso. É importante que as pessoas saibam, enquanto é tempo de saber. Nós precisamos ter consciência que o que existe no mundo hoje é muita hipocrisia e pouca política. E a gente não pode aceitar a guerra da Ucrânia, como não pode aceitar a guerra da faixa de Gaza, como não pode aceitar nenhuma guerra. Esse país não tem contencioso. A gente gosta de paz, a gente gosta de cultura, a gente gosta de carnaval, a gente gosta de samba, a gente gosta de futebol, a gente gosta de ser alegre. É esse país que nós vamos construir. Por isso, meus companheiros, obrigado. Que Deus abençoe vocês por ajudarem a gente manter de pé essa extraordinária empresa chamada Petrobras do povo brasileiro. Um abraço.